Marcília, eu quero te ouvir, mas deixa eu somar aqui ao caso do Talhaferro, o caso do Oswaldo Eustáquio também, que saiu hoje, foi divulgado na imprensa, que a Justiça da Espanha negou definitivamente a extradição de Oswaldo Eustáquio. Essa decisão foi da Audiência Nacional Espanhola, que rejeitou o recurso apresentado pelo governo brasileiro. Segundo a Advocacia Geral da União, não há, então, mais possibilidade de recurso e o caso deve ser encerrado depois do trânsito em julgado, ou seja, quando não houver mais possibilidade de recurso. A Justiça Espanhola entendeu que não houve dupla tipificação criminal, uma exigência do tratado entre os dois países. Oswaldo Eustáquio é alvo de pedidos do ministro Alexandre de Moraes por supostos crimes de incitação, organização criminosa e participação em atos antidemocráticos. As decisões se somam a outras negativas internacionais. A Interpol, por exemplo, já havia rejeitado pedidos para incluir os nomes de Oswaldo Eustáquio e Alan dos Santos na lista vermelha de procurados. Marcília, a gente juntou aqui essas duas informações, né? Uma relacionada a Eduardo Talhaferro, esse pedido de extradição do perito criminal que hoje está na Itália, e agora também o caso do Oswaldo Eustáquio, que segue na Espanha, né? Porque lá não é crime, né? Aquilo que o Brasil entendeu como crime de opinião, no caso do jornalismo. Exatamente, é isso que eles chamam de dupla tipificação criminal, ou seja, precisa ser crime lá, o que é crime aqui, precisa ser crime aqui, o que é crime lá. Aqui, o que eles lá, como o próprio a postagem diz, né? Aquilo que eles consideram lá liberdade de expressão, a gente está considerando aqui crime. Olha a que ponto chegamos, né? Liberdade de expressão, que é um princípio da própria democracia. Não é nem questão de ser crime ou não. Como é que pode se pensar em ser crime e liberdade de expressão? Então, é uma pena, na verdade, que tenha sido adiada essa audiência do Talhaferro. Inclusive, o Talhaferro esteve conosco aqui no Faroeste, num dia antes até da audiência. Ele mostrou-se muito esperançoso, mas estava, claro, muito ansioso também. E é uma pena que isso foi adiado, porque eu não tenho a menor dúvida de que o Talhaferro vai ter, ou Moraes vai ter o pedido de extradição do Talhaferro rejeitado. Tem tudo para isso acontecer, porque também é um caso óbvio, assim como o do Oswaldo Eustáquio, é um caso óbvio de violação a direitos, né? O que o Talhaferro fez? O Talhaferro, ele denunciou, né? Ele está sendo acusado de vazar informações sigilosas, mas informações que são criminosas a respeito de um ministro. Quer dizer, ele está dizendo, olha, esse ministro cometeu crime e está sendo acusado de vazar essas informações, mas era para guardar? Você vê um agente público cometendo ilegalidades e você deve esconder, ocultar, botar debaixo do tapete? Quer dizer, se isso não for compreendido como algo para se preservar e acolher o Talhaferro, não sei, enfim, se a lei italiana não é suficiente para isso, qual lei será? Então, o caso do Talhaferro é explícito de alguém que não deve ser extraditado. E vamos lembrar, o caso do Talhaferro nem foi julgado, a gente não tem nem o trânsito em julgado, nada, recurso, etc. O pedido é um pedido, vamos dizer, liminar de extradição. O que o Moraes quer é silenciá-lo, mais do que qualquer outra coisa. Então, é explícito o Talhaferro, é explícito o Oswaldo Eustáquio. É bom que essas pessoas tenham logo seus pedidos julgados para que animem os países a julgarem os demais que estão ainda aguardando os pedidos de extradição, como, por exemplo, a Zambelli e outros mais que são um pouco mais complexos do que esses. Tanto o Oswaldo Eustáquio quanto o caso do Talhaferro são casos de justiça tão intuitivos quanto o do Felipe Martins. E esses são relevantes de serem explicitados para a mídia internacional, porque qualquer um que tem um sentimento, enfim, na sua pele de justiça, vai compreender que eles merecem acolhido do judiciário ou de qualquer país do mundo, menos no Brasil, claro. Pois é, né? No caso do Talhaferro, o Supremo correu, né, para torná-lo réu no mês passado, né, para abrir uma ação apresentada ali a denúncia pelo PGR para dar aquele verniz. E a acusação é exatamente qual para ele? Para o Talhaferro? Divulgação de documentos... Documento sigiloso. Que provam um crime cometido por um ministro. Provam um crime cometido. E inclusive, quer dizer, não dá nem para acusá-lo de fake news, porque se ele está sendo
essa acusação de vazar documento sigiloso, o próprio Moraes assume a existência desses documentos que são ilegais. Eu não vi isso, nada parecido, porque eu quero distância de quem sabe coisas de mim. Se eu cometo um crime, eu deixo ele longe. Eu só tento trazer quando existe uma ditadura do judiciário. Porque você traz para calar. E sabe que tem um controle aqui. É isso aí.